esse é o capítulo do dia. Se você gosta de assistir a novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Sim a Moça, Rodolfo, Inês e Fontes estão conversando. E o Fontes conta que o barão mandou ele ir embora da cidade. Sim a Moça diz: eu não acredito, eu nunca imaginei que o meu pai fosse tomar uma atitude dessas. Está na hora de enfrentarem o barão de Araruna. Se eu fosse o senhor Fontes, eu não permitiria que o meu pai intimidasse os meus clientes dessa maneira. E o Rodolfo diz: não é bem assim, sim, a moça. Sim, a moça, diz: o meu pai vai continuar agindo como se fosse dono da cidade. Fontes, diz: o seu pai é louco, sim, a moça. Sim, a moça, diz: o meu pai é um ignorante, não está acostumado a ser contrariado. E o Rodolfo diz: ela tem razão, papai. Nessa cidade fala-se muito e age-se pouco. Inês diz: parece que você e sua mulher tomaram a frente dessa luta, sem medir as consequências. Sim, a moça diz: não há como voltar atrás. Rodolfo diz: goste o barão ou não, eu e assim a moça estamos casados. Fontes diz: desapareçam dessa cidade, vocês precisam se proteger. Rodolfo diz: está certo, e tomem cuidado na volta para ninguém ver vocês, principalmente o Ricardo, senão ele vai ficar vindo aqui o tempo todo. Enquanto o Barão e Bruno estão conversando, o Bruno diz: ele está acreditando mesmo na palavra do Barão. E o Barão diz: eu vou cumprir a minha palavra? Claro que sim, eu preciso deles trabalhando aqui. E pare de importuná-los, eu quero eles trabalhando felizes. E o Bruno diz: mas sabe que tem até uns que merecem um pedaço de chão. Claro que tem, eles estão trabalhando muito. E o Barão diz: eu vou dar. Claro que vou. Bruno disse: se o barão der um pedaço de chão para eles nunca mais vão embora daqui. E o barão diz: fale com eles sobre essa possibilidade. Vamos ver o que vai dar. O Bruno sai, o barão fala sozinho: se a abolição não acontecer, isso não valeu a pena. Fontes e Inês chegam em casa e Inês diz: não podemos deixar o Rodolfo e assim a moça viverem naquele casebre como fugitivos. E o Fontes diz: a vontade que me deu é de trazer os dois de arrasto para casa para enfrentarem o barão, mas eles têm razão, ainda não é o momento, e o que mais me preocupou é o Rodolfo querer falar com o Rafael. Enquanto Ana e Ricardo estão conversando, a Ana pergunta para o Ricardo se ele já mandou fazer a roupa para o casamento. E o Ricardo diz que não, a Ana fica chateada e diz: você vai casar pelado, é? E o Ricardo diz: já pensou? Seria engraçado. A Ana fica chateada e o Ricardo está: desculpa, é que eu não tive tempo, mas agora que meu irmão voltou, prometo que eu vou mandar fazer. E a Ana diz: o seu irmão voltou com assim a moça. E o Ricardo diz: eu e essa minha língua grande. Olha aqui, ó. Eu não falei nada. A Ana diz: onde eles estão? E o Ricardo diz: ninguém pode saber que eles voltaram, tá? Se você contar para alguém, Ana, eu não caso com você. E a Ana diz: eu não vou contar. Enquanto o Justo vai falar com Rodolfo e que assim a moça, Rodolfo furioso, diz: Justo, eu falei para você não deixar ninguém descobrir que a gente estava aqui. O meu pai e a minha mãe estiveram aqui. E o Justo desmaiou, só mandei o Bentinho trazer comida para vocês. E o Rodolfo diz: mas o meu pai e a minha mãe seguiram o Bentinho. Já pensou se tivesse sido o Barão de Araruna? E assim a moça diz: ele não fez por mal. Chega dessa conversa, não vai nos levar a lugar nenhum. Me diga, Justo, você acha que consegue trazer o cavalo do irmão do Quilombo e outro para mim? Se ninguém vê? E o Justo diz que sim. Justo diz: vão abrir a senzala do barão hoje, E para onde vão levar os escravos? Rodolfo diz: isso o Rafael que vai dizer, enquanto Fontes vai falar para o Rafael onde o Rodolfo está e que o Rodolfo quer falar com ele. E no casebre, sim, a moça e Rodolfo estão aflitos, e o Rodolfo diz: daqui a pouco o barão aparece. Sim, a moça diz: nem brinque com isso. Se o meu pai vier aqui, ele mata você, Rodolfo. E o Rodolfo diz: vamos esquecer isso, vai. Não fique preocupada. Ele não vai me matar. Nisso, eles escutam passos ao redor do casebre. Rodolfo pega a arma e bate na porta. Rodolfo abre a porta devagarzinho, aponta a arma e é o Ricardo e a Ana. Rodolfo fica furioso quando vê que o Ricardo levou a Ana lá e que o Ricardo já sabe onde eles estão escondidos. A Ana dá os parabéns pelo casamento da Sinha Moça e do Rodolfo. Sinha Moça agradece, diz: mas vocês não deveriam ter vindo aqui.
É perigoso, Ana, fiquem sossegados na cidade. Todo mundo acha que vocês estão na Europa. Só gente que sabe que vocês voltaram. E o Rodolfo olha furioso para o Ricardo e diz: Ricardo, saia daqui, leve a Ana com você. Ricardo diz: Ana, não vai contar para ninguém que vocês estão aqui. Assim a moça diz: ótimo, mas vão embora. E não volte mais. Rodolfo diz: nunca mais. Ricardo, escuta bem. Não volte mais aqui. É perigoso. Ricardo e Ana vão embora. Sim, a moça diz: a gente precisa ir embora daqui, Rodolfo. Vamos abrir a senzala logo, ir embora daqui. Enquanto Fontes, Augusto, Rafael estão conversando, e o Fontes diz: eu não sou a favor dessa loucura. Augusto diz: bom, eu sabia que assim a moça era abolicionista, mas nunca imaginei que ela fosse capaz de abrir a senzala do próprio pai. E o Fontes diz: isso é muito perigoso. Ela não pode querer fazer isso. E o Rafael diz: a ideia foi do Rodolfo. Ele planeja isso há muito tempo. Fontes diz: planejar e fazer são coisas diferentes. Eu sou contra. É perigoso. Rafael diz: não se preocupe. Eu tenho tudo planejado. Não vai acontecer nada com Rodolfo e nem com a moça. Enquanto Ana e Ricardo estão conversando, e o Ricardo diz: você não conte pra ninguém, Ana, que o meu irmão tá lá. E a Ana diz: eu prometi que eu não vou contar pra ninguém, eu não sou linguaruda, né? E o Ricardo diz: olha, se alguma coisa acontecer com o meu irmão porque você contou pra alguém, eu nunca vou te perdoar. E a Ana diz: eu não vou contar pra ninguém. Enquanto Juliana e Mari estão conversando, Mário diz que se a Juliana casar com ele, vai fazer dela uma rainha. Juliana diz: eu estou me apaixonando de verdade por você. Mário vai para beijar a Juliana bem na hora. Everaldo entra. Everaldo diz: cadê o seu Augusto? E a Juliana diz: ele saiu com Rafael. Everaldo vai para ofender a Juliana e o Mário diz: não se atreva a ofendê-la na minha frente, meu pai, por favor. Everaldo diz: o seu avô me disse que você me acha um nécio. Não é, Juliana? Pois eu lhe digo que eu sou mesmo um nécio. E é por ser um nécio que eu ando desconfiado dessa história. Juliana diz: eu não o chamei de nécio, foi invenção do meu avô. Mas pensando bem, agora eu acho realmente que o senhor é um nécio. E Everaldo acha que nécio é um elogio. Juliana sai, Everaldo diz: ela não enganaria o Nécio como seu pai. E o Mário diz: o senhor sabe o que significa a palavra Nécio, meu pai? Everaldo disse: sim. E o Mário disse: se o senhor soubesse de verdade, não estaria repetindo essa palavra com tanto orgulho. Que é um Nécio. Tenho certeza que a Juliana não o chamou de Nécio, meu pai. Mas com certeza em consideração a mim, porque Nécio é uma pessoa ignorante, estúpida, incapaz. Enquanto o Rodolfo e a moça estão conversando, e a moça diz que quer abrir a senzala do barão, sim, porque o barão está acenando com a liberdade para os escravos só porque sabe que a abolição está chegando. Só por isso, e porque ele sempre foi muito cruel. E o Rodolfo diz: acho que vamos nos arriscar à toa. E a moça diz: se você quiser desistir, desista, ainda dá tempo. Não precisa abrir a senzala do meu pai, eu abro sozinha. Enquanto Bruno leva 3 escravos para falar com o barão e diz que eles são os mais trabalhadores, que nunca deram problema, nunca foram castigados. E o barão diz que então, depois que eles se pagarem com o trabalho, ele irá dar um pedaço de chão para eles construir a família deles, plantar, fazer a lavoura deles e construir as suas casas. E eles ficam felizes acreditando em todas as promessas do barão. E o barão ainda diz que vai chamar o Frei José para fazer o casamento deles com as mulheres que eles escolheram. E Justo e Bentinho vão levar comida, para a moça para o Rodolfo, e o Justo leva a roupa do irmão do Quilombo, para a moça. Justo e Bentinho dizem que gostariam de ajudar eles a abrir a senzala do barão. E o Rodolfo diz que serão de grande ajuda, sim. Na tipografia, Rafael diz que já mandou uma carta para os amigos dele da capital e que eles vão dar um jeito de ajudar os escravos a terem um lugar para onde ir. E Augusto diz que está começando a achar que o Fontes tem razão, que é perigoso demais isso, principalmente para a moça. Rafael jura não deixar nada de mal acontecer a moça, porque são irmãos.
E sim, a moça e Rodolfo estão conversando. Sim, a moça está nervosa, nem consegue comer. Rodolfo diz: você está se sentindo bem? Sim, a moça diz: não sei, eu fico enjoada só de olhar para a comida. Rodolfo diz: deve ser o nervoso. É melhor você não, e eu juro que não vou deixar ninguém machucar o seu pai. Sim, a moça diz: eu vou sim. Eu não posso permitir que eles machuquem o meu pai, a minha mãe, o Bruno ou os homens dele. Eu não quero que ninguém morra, Rodolfo. Entenda isso. Enquanto o barão, Cândida e Bá estão conversando, e o barão diz que vai dar um pedaço de terra para os escravos mais trabalhadores e fiéis para eles construírem uma lavoura, uma casinha. Cândida diz: você está falando sério? E o barão diz: eu jamais brincaria com algo sério, parece que não me conhece. E a Bá diz: e com os outros, o que o barão vai fazer com eles? E o barão diz: esses certamente irão embora. E a Bá diz: e os outros? O barão diz: os outros vão embora, vão passar fome pelas ruas, é isso que vão fazer. E a Bá diz: como o barão vai tocar a fazenda? Só com esses que ficou? E o barão diz: não, com os imigrantes. Eu estou contando com o trabalho deles. Cândida diz: e se a abolição não acontecer? O barão diz: se a abolição não acontecer, fica o dito pelo não dito. E Coutinho e Everaldo estão conversando no armazém do Manuel sobre a abolição. E o Everaldo diz: eu não tenho do que me queixar, os meus escravos são livres, estão lá na minha fazenda trabalhando. Se não fosse o meu filho largar os estudos para ficar enfiado naquela tipografia por causa daquela mocinha, e o Coutinho diz: não reclame, ao menos ela não é uma escrava, como a que está com o meu filho. E no casebre, sim, a moça, vestida de irmã do Quilombo, Rodolfo, estão aflitos nisso. O Ricardo chega vestido de irmão do Quilombo também. O Ricardo diz: vamos, mano. E o Rodolfo diz: que é isso? Porque você está vestido de irmão do Quilombo? E o Ricardo diz: eu vou junto abrir a senzala. O Bentinho e o Justo já estão lá na fazenda do Barão e eu vim trazer os cavalos. Enquanto o Rafael vai se despedir da Juliana, e a Juliana diz: está se despedindo porque vai embora? O Rafael diz: sim, hoje eu vou cumprir o meu destino. Não se preocupe que eu vou ficar bem depois que eu fizer o que eu prometi. E a Juliana diz: como você vai ficar bem tendo matado o barão? Hein, me diga. E o Rafael diz: eu vou ficar bem sim, eu abri mão de você por causa disso. E valorize o Mário, ele é um bom rapaz e ele ama você, aprenda a amá-lo. Só quero que você seja feliz. Juliana chora. Juliana chora e diz: não vai embora. Rafael diz: eu quase desisti dessa vingança por causa de você. Eu amei você de verdade, eu precisava dizer isso antes de ir embora. Rafael abraça Juliana e vai embora. Juliana chora. E esse foi o capítulo do dia, gente. Será que vão abrir a senzala do barão mesmo? Escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.